Olá, eu me chamo Célio Bezerra de Sá e vou apresentar o artigo de minha autoria intitulado Disclosure da Amortização de Ativos Intangíveis, um estudo da conformidade nas empresas de TI listadas na B3. O objetivo do artigo foi analisar a conformidade no disclosure da amortização dos ativos intangíveis nas empresas do setor de tecnologia da informação listadas na B3 durante o período de 2016 a 2020. Em relação à fundamentação teórica, ela foi composta por três tópicos. O primeiro tópico, ativos intangíveis, então abordou-se aí a conceituação desse tipo de ativo, a sua importância. O segundo tópico, disclosure de ativos intangíveis, basicamente versou sobre a importância, do disclosure de ativos intangíveis para a geração de valor às empresas. E, por fim, o último tópico, disclosure da amortização nas normas brasileiras de contabilidade, apresentou aí os critérios requeridos pela NBCTG 04, revisão 4, em relação à amortização. Então, os critérios de divulgação compulsória que a norma exige. Metodologia. A pesquisa ela é classificada como descritiva em relação ao objetivo e é qualitativa no tocante à natureza do problema formulado. Em relação à questão procedimental, né, ela é considerada documental, né, pois as informações foram obtidas por meio das demonstrações contábeis publicadas pelas empresas, especificamente balanço patrimonial consolidado, demonstração do resultado do exercício e notas explicativas. População e amostra. A população foi composta pelas 19 empresas de tecnologia da informação listadas na B3, porém, observou-se que nem todas essas empresas estavam listadas, né, nesse período aí considerado de 5 anos, ou não apresentaram as informações em todo o período analisado. Motivo aí que ensejou, né, que essas empresas fossem desconsideradas, e aí chegou-se a uma amostra final de 6 empresas que foram devidamente estudadas. Para verificar essa conformidade, utilizou-se de um checklist que eu vou apresentar posteriormente. Então, esse foi o checklist aí, né, trazido e adaptado da literatura, que mostra os 8 critérios de divulgação compulsória em relação à amortização dos ativos intangíveis. Então, as empresas precisam divulgar se os ativos são de vida útil definida ou indefinida, divulgar os motivos que fundamentam essa classificação como sendo definida ou indefinida, divulgar os prazos da vida útil ou taxa de amortização, divulgar o valor contábil da amortização no início, divulgar o valor contábil da amortização do período e divulgar o valor contábil da amortização acumulada ao final do período. Tem que divulgar também o método utilizado ali para calcular essa amortização e divulgar a rubrica da demonstração do resultado em que qualquer amortização tenha sido incluída. Utilizou-se também de um parâmetro, né, de uma classificação para enquadrar em qual nível de evidenciação estava cada empresa. Esse parâmetro também foi retirado da literatura. Então, com base no percentual de conformidade global de cada empresa, enquadrou-se aí em um nível de evidenciação, indo de baixo até o nível alto. Com base nesses procedimentos empregados, os principais resultados da pesquisa permitem apontar o seguinte: a tabela 1, distribuição das frequências de conformidade por empresa em relação a cada ano estudado, verifica-se que nenhuma empresa obteve aí conformidade total em relação aos 8 critérios durante todo o período estudado. A empresa Linux obteve conformidade total no ano de 2016 apenas. A empresa Quality Software obteve conformidade total em relação a 2016 e 2017, mas apenas em relação a esses 2 períodos. Nos demais, nenhuma empresa aí cumpriu com todos os requisitos da NBCTG 04, revisão 4, em relação à amortização. A tabela 2, ela mostra a distribuição das frequências de conformidade por critério em relação a cada ano estudado. E aí observa-se que 4 critérios foram totalmente, né, cumpridos por todas as empresas em relação a todo o período estudado. O critério 1, em que as empresas têm que divulgar se a vida útil é definida ou indefinida, todas cumpriram esse critério. O critério 3, que as empresas precisam divulgar o prazo da vida útil à taxa,
né, ali da vida útil. Então, todas as empresas cumpriram com esse critério também. O critério 6, que é a amortização acumulada ao fim do período, todas as empresas atenderam esse critério aí ao longo do período estudado. E, por fim, o critério 8, que todas as empresas têm que divulgar a rubrica, né, da demonstração do resultado em que qualquer amortização tenha sido incluída como despesa. Então, todas as empresas também cumpriram com esse requisito. A tabela 3 mostra o percentual de conformidade global, né, por empresa. Então, o percentual de conformidade global, não por ano, mas aí considerando todo o período estudado, né, de 5 anos. E aí observa-se que nenhuma empresa, né, esteve aí no nível máximo de conformidade, que é de 100%. A empresa que obteve a maior conformidade global foi a Linux, na ordem de 90%. E a que obteve a menor conformidade global foi a BRQ Soluções em Informática, que aí figurou com um percentual de 75% de conformidade global. E aí, com base nesses percentuais de conformidade global, enquadrou-se aí em qual nível de evidenciação estava cada empresa, conforme a literatura considerada. E aí verifica-se que todas as empresas ficaram entre o nível médio, alto e alto de evidenciação. Apenas a empresa BRQ Soluções em Informática ficou no nível médio alto. As demais ficaram no nível alto de evidenciação, pois tiveram aí um percentual, né, acima de 75%. E aí, com base nesses achados, com base nos resultados da pesquisa, é possível concluir que há um nível de disclosure expressivo, né? Os percentuais mostraram isso. Porém, ainda há critérios que carecem de divulgação adequada. Todos os critérios mostrados são de divulgação compulsória, então nem todos eles foram totalmente atendidos em todo o período estudado. Por isso que é um disclosure expressivo, mas ainda não é o que deveria ser, porque por ser uma norma, né, por ser algo impositivo, deveria ser 100% e não foi. Essa pesquisa ela agrega contribuições teóricas e práticas. Contribuições teóricas porque atualiza as evidências da literatura, né? Os trabalhos anteriores consideraram períodos, né, anteriores, períodos mais antigos, então é uma pesquisa que atualiza as evidências da literatura. E contribuição prática porque pode mostrar para essas empresas objeto do estudo como elas podem avançar qualitativamente na melhoria da informação contábil que elas apresentam, né? Porque mostram os critérios ali que elas carecem de divulgação adequada, então elas podem melhorar a sua informação contábil e, consequentemente, podem ser mais atraentes para os investidores. Como limitação, destacou-se a baixa amostra, né, apenas 6 empresas. Então, isso aí limitou realmente, né, o estudo e, com base nisso, sugeriu-se aí abranger outros segmentos, né, outros segmentos de empresas para que pudesse aí aumentar, né, a população, aumentar a quantidade de empresas estudadas e, consequentemente, podendo até agregar outras perspectivas metodológicas, como, por exemplo, o emprego de estatística. Dessa forma, encerro a minha apresentação e agradeço pela atenção.